O nosso cordial e sincero boa noite a todos. São muito bem-vindos para nós estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus, nessa época de Advento, época tão importante, tão bonita, tão significativa em nossas vidas. Bem-vindos, queridos leigos da Comunidade São Paulo, Comunidade Jesus Redentor, e todos mais que sempre nos assistem, nos acompanham ou vierem a assistir algum dos nossos estudos das sextas à noite. O estudo de hoje é sobre uma profecia, uma promessa maravilhosa a respeito do valor da obra de Cristo, não sobre o nascimento de Jesus, mas sobre o seu sofrimento, sua paixão e morte, que é o motivo pelo qual Jesus veio a essa terra. O fim último dele foi dar a sua vida por nós. Isso está em Isaías, livro do profeta Isaías, que é do 8º século antes de Cristo. Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o 53, versículo 12. Esse texto ele é chamado de o quarto cântico do servo de Deus, chamado servo sofredor. Tem 4 cânticos, 4 textos especiais em Isaías. Esse é o quarto deles, sobre o servo de Deus, aquele que serve a Deus, obedece a Deus e vem a essa terra para ser o nosso Salvador. Isaías 52, 13 a 53, 12. Por que eu estou propondo esse texto? Para ver o verdadeiro sentido ou motivo do Natal. O Natal só faz sentido comemorar o nascimento de Cristo se ele nos vincula diretamente à sua obra redentora por nós. Nas confissões luteranas, na Apologia da Confissão de Augsburgo, o capítulo 4, o 101.101, ali diz que o que é conhecer a Cristo? Conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. Só para saber que Jesus nasceu, cresceu, ensinou, curou, viveu, morreu, ressuscitou, saber disso intelectualmente não nos adianta nada espiritualmente. Comemorar o nascimento de Cristo, portanto, tem tudo a ver com sua obra redentora, é o início da sua obra redentora que culmina com a sua morte e a sua ressurreição. Repito, como diz a Apologia no capítulo 4, 101, conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. E para conhecer os seus benefícios, nós temos que conhecer o nosso mal maior, o pecado e todas as suas consequências. E é por isso que eu proponho, então, nós estudarmos esse texto de Isaías 52, 13 a 52, 12. Martinho Lutero, o reformador, ele disse certa vez que esse texto, essa passagem, é o texto do Antigo Testamento mais importante sobre o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Também sobre a ressurreição, porque fala também da sua glória dele. O texto começa falando da exaltação de um rei, no primeiro versículo, e nos últimos, lá no final, exalta esse rei de novo. E no meio dele, o recheio todo, o corpo todo do texto, é o seu sofrimento, a sua morte por nós. Esse texto, ele nos remete a um hino do Inário Luterano, o hino 75, na primeira estrofe, ele diz o seguinte: que agonia dolorosa tu sofreste, ó meu Jesus, foi por mim tanta amargura que penaste ali na cruz. Quanto amor, ó quanto amor, revelaste, ó meu Senhor. Nós, cristãos, sobretudo cristãos evangélicos luteranos, nós costumamos cantar no Advento, sobretudo no Natal, muitas canções natalinas, e entendemos que uma canção que começa como Deus tem amado o mundo inteiro é uma canção natalina,
Mas há outras denominações evangélicas que cantam esse hino o ano inteiro também. E por que isso é importante? Porque o hino em si não se refere diretamente ou unicamente ao Natal. É claro que podemos cantá-lo com alegria no Natal, mas eu acho que esse hino, Deus Tem Amado, que é o hino 550 no Inário Luterano, e num cancioneiro que nós temos, o Louvai ao Senhor, ele é o número 2, a letra dele tem tudo a ver com o nosso texto de Isaías 53, do Cântico do servo do Senhor, o servo sofredor também. Diz o hino: Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso, agora começa sobre o valor de Cristo. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Refrão torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado. O texto vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na quarta estrofe do hino, Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. E aí um louvor final de nossa parte. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Um hino maravilhoso que fala do amor de Deus que nos enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Irmãos, o texto do Cântico do Servo, de Isaías 52, 13 a 53, 12, também nos lembra as parábolas de Jesus em Lucas 15. Tem a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, ou mais conhecido como filho pródigo. Ali está retratado o enorme amor de Deus que sempre vem tentar salvar a todos, buscar os pecadores perdidos, e também está retratada, enfatizada, a alegria no céu por cada pecador que se arrepende, né? É uma alegria muito grande quando alguém se salva. O final do Cântico do Servo vai dizer que o servo, vendo o produto do seu trabalho, os crentes que o aceitam como Salvador e Senhor, vendo esse produto do seu trabalho, ele ficará muito alegre, muito satisfeito. Assim também os anjos nos céus, como diz Lucas 15, ficam satisfeitos. Dito isso, irmãos, nós vamos ler o texto propriamente dito, que é maravilhoso. Na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: o sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo. O servo é Cristo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Agora começa a falar do sofrimento dele. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado e entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos,
Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. E agora, dos versículos 4 em diante, fala diretamente do seu sofrimento por nós. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que todos nós merecíamos. E continua, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Quer dizer, ele vai morrer, mas vai ressuscitar e viverá para sempre, o que efetivamente está acontecendo. Verá seus descendentes, seus discípulos, os crentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Acabou o sofrimento, Jesus fica feliz conosco. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele são perdoados. Ele foi feito pecado por nós e pagou por nossa culpa. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. E o final, ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Inclusive na cruz do Calvário, ele orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até aqui, então, esse texto propriamente dito, o nosso estudo de hoje, tá? Eu convido vocês para 2 pequenos estudos especiais na semana que vem e na semana antes do final do ano. Como mensagem de Natal, semana que vem, anteciparemos o nosso estudo, uma pequena mensagem especial para quarta-feira, quarta de noite, uma mensagem de Natal, e dali uma semana, novamente, uma quarta de noite, entre Natal e final de ano e Ano Novo, uma mensagem de final de ano e Ano Novo. E depois do Ano Novo, novamente, às sextas-feiras, faremos uma série de estudos das cartas de Pedro. E todos já estão convidados para esses estudos também da primeira e segunda carta de Pedro. Nós concluímos por hoje com uma pequena oração. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado por todo o teu amor por nós revelado em Cristo, pelo seu nascimento, sua vida, sua obra, seu sofrimento, morte e ressurreição, e porque ele vive e reina eternamente. Ele intercedeu pelos pecadores e deu a vida pelos pecadores. Concede-nos crermos neste Cristo todos os dias e o louvarmos por todos sempre, junto contigo e o Espírito Santo. Em nome e por amor desse Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. E até quarta-feira, então, com a mensagem natalina. Até lá, boa noite.